10 de dezembro de 93. Rodrigo e Mauro vão entrevistar Zezé Moreira. Zezé Moreira, eu queria que você dissesse para nós o seu nome completo, a data e o local do seu nascimento. Meu nome é Alfredo Moreira Júnior. Eu nasci na cidade de Miracema, no estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de outubro de 1907. Meu avô era fazendeiro. A fazenda existe até hoje, chama Lagoa Preta. E eu nasci ali. E o nome dos seus pais, a atividade dos seus pais? O meu pai era farmacêutico, chamava-se Alfredo Moreira da Silva. Minha mãe era filha de italianos. Os meus avós italianos não falavam a palavra de português. Ela se chamava Antonieta Fermo da Silva, Antonieta Leone Fermo, mas depois se casada, Antonieta Fermo da Silva. E você jogou futebol com o apoio do seu pai? Como é que foi essa história? Meu pai era tremendamente contra o futebol. Aliás, a minha vinda da cidade onde eu nasci foi por causa do futebol. Para que eu me livrasse do futebol, ele me trouxe. Pelo contrário, foi ao contrário. Ali foi o meu paraíso no futebol. E eu sempre fui um apaixonado de futebol. O futebol foi sempre a minha paixão. Apanhei como boi ladrão. Todas as vezes que meu pai me encontrava com bola, jogando no campo, eu apanhava. Apanhava como? Apanhava não de chinelo, nem de tapa, nem de palmada. Eu apanhava de tala. Sabe o que é tala? Tala é um rebenque que se usa para bater em cavalo. E eu apanhava com aquilo. E no final, dos 4 filhos homens, 3 ficaram no futebol. Os 4 jogaram, porque o outro meu irmão que não quis seguir a carreira, ele foi ser músico. Ele andou pela Europa, na orquestra do Fonfon, foi uma orquestra antiga aqui do Brasil, que andou pela Europa, pela América do Central, América do Sul, América do Norte, ele andou por toda parte. Teve 5 anos viajando. E os outros 3 não. Os outros 3 eu tive o Aimoré, tem o Aimoré, que ainda vive até hoje, jogou futebol, e o Ayrton, que esse era o mais moço, esse já faleceu. Esse jogou no Atlético Mineiro, jogou numa equipe lá de Pernambuco, que eu não me lembro o nome, e depois veio para o Atlético Mineiro e depois foi treinador do Cruzeiro naquela época do Piazza, do Palhinha e outros jogadores, né, que eram famosos. E o seu pai aceitou isso no final? Ele teve que aceitar, porque depois que nós ficamos homens, né, ele não podia fazer o que fazia, ele não podia proibir. E como é que foi essa sua vinda para o Rio? A minha vinda para o Rio foi justamente por isso, porque ele viu que eu, com a idade de 15 anos, eu já jogava no meio dos homens e havia até um fato engraçado. Eu jogava e tinha sempre 2, 3 companheiros que ficavam olhando se meu pai vinha, porque se ele me visse jogando, ele entrava no campo e me levava. Ele era terrível, ele não gostava de futebol, ele achava que jogador de futebol era vagabundo, né? Não trabalhava. Ele não queria isso, ele queria que eu, como mais velho dos homens, ele queria que eu tomasse conta da farmácia dele, né? E eu não queria saber de farmácia, eu tinha pavor de farmácia. Eu não tolerava aqueles Salol, iodofórmio, aquelas coisas que tinham um cheiro ativo, né? Me enjoavam, eu não gostava de farmácia. Mas o remédio que ele teve foi me trazer para o Rio de Janeiro. Eu vim com 16 anos, 1923. Trabalhar em farmácia? Trabalhando em farmácia. Me arranjou logo, ele tinha um vendedor, naquela época se chamava viajante do interior, né, que fazia o interior do estado do Rio, era de Granada e Companhia, uma drogaria, que ainda existe essa drogaria no Rio de Janeiro. Esse senhor era português, era Joaquim Pereira da Silva. Ele largou a drogaria Granado e montou uma drogaria para ele, farmácia e drogaria. E meu
Ele era compadre do meu pai, porque esse português ficou amigo do meu pai, ficou sendo padrinho do meu irmão Aimoré. E meu pai entrou num entendimento com ele e me trouxe para trabalhar nessa drogaria. E eu fiquei trabalhando ali. E viu um dia um jogo de futebol no caminho? Ah, eu tinha um tio, um irmão do meu pai, que morava no Meier. E naquela época a gente não tinha ônibus, né? A gente era bonde ou trem. E eu ia de trem quase sempre para o Meier, para a casa do meu tio aos domingos. Então, um dia eu resolvi ir de bonde e passei por um trecho no Rio de Janeiro que se chama Campo de São Cristóvão. Era no bairro de São Cristóvão, onde havia o desfile militar, nos dias de comemorações festivas aí, das datas nossas, né? Proclamação da República, descoberta do Brasil, enfim, uma série de datas. Então eu olhei e vi que havia uma partida de futebol, desci do bonde e fiquei olhando. E aí fui informado, perguntei lá a um garoto, ele me disse, olha, isso aqui é um festival, chamava-se Festival. Eram várias equipes que disputavam umas partidas de futebol eliminatórias. E o que chegasse no final ganhava uma taça, medalhas, pagava uma inscrição. E eu aí fiquei, será que eu posso jogar? Ele disse, pode sim. Como é que eu faço? Fala aí com que organiza isso. Aí eu falei, ele disse, o senhor faz o seguinte, vem aqui no domingo, traz um par de chuteiras, meia e calção, camisa a gente dá aqui. E começou a minha vida. Daí foi para onde? Aí eu trabalhava em drogaria. Drogaria aos domingos não abria, né? Então eu tinha o domingo para abrir. Aí eu consegui morar num lugar, eu, um primo e um companheiro. Nós moramos num lugar que ficava perto do aterro não é aterro do Flamengo, era muito próximo do aeroporto Santos Dumont. As pessoas que iam ali tomar banho de mar, que ali eu ajudei a inaugurar uma praia, chamava-se Praia das Virtudes, ali naquele trecho, onde tem um man. Então ficava ali e havia pelada. E eu me metia naquelas peladas. E aí um certo dia eu mudei de trabalho, eu saí do lugar onde eu estava e fui trabalhar numa outra drogaria. E cheguei nessa drogaria, perto havia uma pensão. E eu fui comer nessa pensão, me levaram para comer nessa pensão. E lá eu conheci um grupo de rapazes. Esse grupo de rapazes, eles estavam promovendo, eles formaram uma equipe na pensão. E eu, que era maluco por futebol, né, aderi logo àquele negócio. Formamos uma equipe. O rapaz que formou a equipe se chamava Celestino. E a gente botou o nome no time de Combinado Celeste. E o Celestino jogava também, né? Formamos o time e o Esporte Clube Brasil, que era na Praia Vermelha, promovia. Os clubes naquela época, era a época do amadorismo, 1928, os clubes promoviam, como é que se chamava? Era torneio interno, que quando terminavam os campeonatos, promoviam esse torneio interno para se inscrevia algum jogador que se destacasse. E eu fui logo convidado no segundo jogo, logo me convidaram e eu disse, bom, eu assino. Ensinei a inscrição e aí comecei no Esporte Clube Brasil. O senhor gostava de jogar em que posição? Eu sempre joguei no meio do campo. Joguei de lateral direito, joguei de center-half, estou falando do tempo antigo, né? Halfback direito, center-half e halfback esquerdo. Sempre joguei nessas três posições. No Esporte Clube Brasil, joguei nas três posições. Você era um bom jogador? Não, eu nunca fui bom jogador. Nunca fui. Eu nunca tive nome, nunca joguei na seleção brasileira. Eu treinei na seleção brasileira em 1938.
Mas o treinador não ia muito comigo, não, porque eu era meio... Eu combatia muito, eu perdia numa partida de futebol, eu pesava 67 quilos. Eu perdia numa partida de futebol 4 quilos. Eu corria o campo todo, eu brigava até com a bola. Mas eu não era burro, não era inteligente. Eu sabia que eu não era um bom jogador, que não era um bom passador, mas passava a bola para quem sabia jogar. Eu tomava a bola dos outros, eu marcava, eu brigava, mas passava a bola sempre para o outro. Eu joguei aqui em São Paulo, eu joguei no Palestra Itália, que o Aimoré veio para aqui, eu vim com ele. O Palestra foi tricampeão esse ano. Eu joguei, eu não era efetivo do Palestra, não. Eu era reserva. Porque quando se implantou o profissionalismo no futebol, foi o Fluminense, no Rio de Janeiro, em 1933, eu fui um dos primeiros elementos a ser contratado. Eu e o Aimoré fomos para o América do Rio. E isso foi em 33. Em 34, nós fomos contratados aqui para o Palestra Itália. E nós fomos tricampeões aí, fomos campeões. E eu não era efetivo, eu era reserva. Mas a equipe do Palestra era muito... No dia que o Palestra se sagrou campeão, esse jogo eu joguei. Porque o Tunga, que era o lateral direito, se machucou e eu joguei. E aí começou a minha vida. Depois eu voltei para o Rio. Eu não fui campeão no Rio de Janeiro por clube. Depois que eu voltei para o Rio, joguei no Flamengo em 1935. Fiz uma temporada no Flamengo. No ano seguinte, o Canella, que era diretor lá, ou era treinador lá no Botafogo, me levou para o Botafogo. E eu fui para o Botafogo. Naquela época era fácil a transferência, né? Então eu fiquei no Botafogo até 43. No Botafogo eu joguei até 43 e sou muito ligado ao Botafogo porque o Botafogo foi um clube muito bom para mim. É muito bom mesmo. Botafogo eu tive permissão para frequentar a escola de educação física. Eu e o Aimoré tiramos o nosso curso de treinador. E eu sou muito grato ao Botafogo por isso. E fiquei no Botafogo até 49. Quando eu fui treinador no Botafogo em 48, o Botafogo eu dei sorte. Porque eu tinha sido treinador anteriormente, depois que eu tirei o curso, eu fui treinador da equipe de reservas do Botafogo. Naquele ano se disputava um campeonato de reserva, às quartas-feiras à noite. E o Botafogo foi bicampeão. Foi campeão em 46 e 47. Não, 45 e 46. 47 ganhou o Vasco. Em 48, o Ondino Vieira, que era treinador do Botafogo, saiu e eu entrei no lugar dele. Eu fui sempre um homem com sorte no futebol, né? Quase todas as equipes que eu dirigi foram campeãs, quase todas. E o Botafogo foi campeão esse ano, 48. Você torcia pelo Botafogo? Você é torcedor do Botafogo? Não, eu não sou torcedor, eu sou sócio proprietário do Botafogo. Essa festa agora que eles fizeram aí, a eleição do presidente, eu votei no presidente que ganhou. Fui lá e votei. Eu sou sócio do Botafogo, sócio proprietário. Você torcia por algum time? Não, se eu tivesse que torcer, eu torcia para o Sport Clube Brasil. Mas o Sport Clube Brasil, com o advento do profissionalismo, ele desapareceu, né? Ele não aguentou. Tinha um presidente que era um jornalista, e até tem o estádio de atletismo que existe no Rio de Janeiro, tem o nome dele, Célio de Barros, Dr. Célio de Barros. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura e era advogado e jornalista do Jornal do Brasil. Zé Moreira, no Brasil, quando você estava no Brasil, teve a Revolução de 30. Sim. Essa história é muito interessante porque eu até hoje, ainda ontem comentei isso. Eu até hoje fico pensando por que eu fiz aquilo que foi feito. Eu jogava no Sport Clube Brasil conosco um tenente, chamava-se José Manuel Ferreira Coelho. Ele tinha sido jogador do Fluminense. Como ele era
oficial do 3º Regimento de Infantaria, que era na Praia Vermelha, perto do Esporte Clube Brasil, ele transferiu-se para o Esporte Clube Brasil. E então, um dia, no ano de 30, ele apareceu, porque o Brasil tinha um caramanchão muito bonito, e dormíamos ali 5 jogadores, que não tinham família ali, né, no Rio. Era eu, a Aimoré e mais uns 3, que eu não me lembro mais. E o Coelho apareceu às 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, e disse: olha, nós estamos precisando de voluntários. Nós vamos invadir o Palácio Guanabara. E se o Coelho falou, nós fomos, né? Porque ele disse para nós que o grosso do 3º Regimento de Infantaria tinha vindo para a divisa de São Paulo com o Rio. E que precisava. Então fomos lá. Tivemos 2 horas de treinamento lá, armar o fuzil, tirar bala, botar pente de bala, e marchamos às 10 horas da manhã, sei que marchamos lá para o Palácio Guanabara, invadimos aquilo, ficamos lá. Que era onde morava o presidente? Onde morava, ele residia lá, Palácio Guanabara. E o presidente era o Dr. Washington Luiz. E quando ele saiu, foram 2 generais, ele estava ladeado por 2 generais e o cardeal Dom Sebastião Leme. Mas ele passou por mim, ficou parado ali perto, e eu olhei para o homem, eu disse: esse homem, o que esse homem fez a mim? O que eu tinha que vir aqui para tirar esse homem daí? Fiquei com pena dele, fiquei com dó, fiquei com remorso. Eu digo: para que eu fiz isso? Até hoje eu fico pensando nisso. Depois você acabou tendo uma participação na política de alguma maneira, através da Polícia Especial. Sim. Mas quando isso já foi 32, quando o doutor Getúlio Vargas assumiu a presidência da República, formaram a Polícia Especial. Eu me lembro do comandante, que o comandante era irmão do centroavante do Vasco da Gama na época, era o Russinho, o Moacir Siqueira Queiroz. Mas o chefe de polícia, e eu outro dia me falaram sobre ele, e eu me esqueci de anotar, porque eu esqueço muito. Depois que a gente fica velho, a memória fica fraca, sabe? Eu não me lembro do nome, foi quem formou a Polícia Especial. E eu fui da Polícia Especial. E vários jogadores de futebol. Na época, o Ladislau, que era do Bangu, o irmão dele, o Médio, o goleiro do Brasil, que era o Valdemar, e uma série de jogadores. Tinha até um time bom. O time da Polícia Especial era um time de futebol bom, uma seleção boa. Mas não jogava bola só, não. O que a Polícia Especial fazia? Não, a Polícia Especial era uma polícia de choque. Mas tinha o seguinte: eram 200 homens. Os 200 homens era dividido, né? Porque tinha a polícia de choque, que era comandada por um chefe chamado Galvão, que acabou morto, e a polícia de representativa, que quando o presidente Getúlio Vargas ia a uma comemoração, qualquer coisa, nós nos fardávamos, farda de gala, era bonita a farda, era muito bonita a farda, e ficávamos ali, patrulhando ele, né? Mas a polícia de choque era uma coisa terrível. Eu me meti numa dessas. Um dia houve uma passeata de... Como é que se chama o homem que trabalha no porto? Estivadores. Uma passeata de estivadores. Naquela época o comunismo estava atento aí, ativo, né? E fizeram uma passeata, iam fazer um comício na Praça da República, que era quase de frente ao Ministério da Fazenda, a Central do Brasil ali, né? Na estação da Central do Brasil. E eles vieram marchando e a Polícia Especial veio atrás, porque a Polícia Especial era justamente para reprimir o choque, né? Reprimir coisas, violências, né? E o meu carro, o carro que eu vinha, nós éramos 20 homens em cada carro. E eu era o último sentado, eram 10 homens, um de costa para o outro, 10 de costa um para o outro. Sentávamos assim, todos assim na cadeira, e eu era o último.
E quando foi começar o comício lá, se desprendeu um daqueles que fazia parte lá do negócio, com um revólver na mão, e chegou e pá, pá, pá. Quando acabou a bala, ele fugiu, né? Mas o primeiro tiro que ele deu, ele matou o policial. Era até um gaúcho, um rapaz muito quieto, um homem muito quieto. Ele devia ter seus 38, 40 anos. A bala pegou na boca e saiu na cabeça. E eu aí fiquei pensando, eu digo, imagina se ele começa a pular pelo fim, né? Quem tinha que ter isso, né? Eu até incluo esse detalhe na minha vida, né? Porque eu tive 3 vezes para morrer. Essa foi a última vez. Então eu fico pensando, eu já passei 3 vezes para morrer. Deve ser que eu não devo ser boa peça, né? Porque diz que gente ruim não morre, né? Quais foram os outros episódios? Não, outro foi o seguinte, eu morei, meu pai era farmacêutico. Meu pai, ele tinha uma cidade próxima de Miracema. Ele montou uma farmácia porque essa cidade chama-se Paraoquena, ainda existe até hoje essa cidade. E ele era a única farmácia lá da cidade, era dele. E graçou uma epidemia de febre tifo. Não escapou ninguém. Ele não conseguiu salvar ninguém. O único que salvou fui eu, que eu tive a febre tifo. Eu fui o único que não morri. Quer dizer, essa foi uma das vezes. A outra vez foi em Miracema, na cidade onde eu nasci. Meu pai voltou para lá e eu com 10 ou 12 anos, eu passava diante de uma casa comercial e a casa comercial vendia de tudo, né? Nós chamamos venda. Essa venda vendia de tudo. E tinha um empregado da venda no balcão desarmando uma carabina, né? Tirava a bala, daquelas que fazem assim, a bala sai, né? Assim. Até que uma hora eu não sei se ele parou, e eu vinha com um amigo, com um garoto que estava comigo, e eu aí parei, aí fui olhar no cano da carabina, né? Olhando no cano assim, vi que era tudo cheio de coisa. Eu disse, ô fulano, vem ver. Quando eu fiz assim, vem ver, pá, a bala passou por aqui. Se eu tivesse com o olho lá, não estava aqui hoje. E é fato, sim, formidável. E a sua família depois? Como é que foi o seu casamento? Aí, minha família, olha, nós somos 10 irmãos, hoje somos 5. Eram 6 mulheres e 4 homens. Das mulheres, nós só tem 2 vivas. E os homens só temos 3 vivos. Mas a minha família foi uma família muito grande. Eu estava contando a história do José Itamar de Freitas, que ele está escrevendo a história da nossa família. E até uma coisa interessante, ele foi encontrar no livro que ele está escrevendo os meus tataravôs. E a família da minha mãe era italiana e ela era nascida em Cosenza. E ele era nascido em uma cidade, como é que é? Eu me esqueci o nome do bairro, da região dele lá. Palermo, ele era de Palermo. Ele não falava nada de português. E ele está escrevendo, ele foi encontrar também parentes lá, e ele não gosta de viajar de avião, esse meu sobrinho, né? Mas ele tem dados de parentes mais velhos daquela que moram lá nessas cidades da Itália. Não sei como é que ele conseguiu isso, não. Mas ele está escrevendo a história da família. E o seu casamento? Bom, meu casamento é o seguinte, eu jogava no Sport Clube Brasil e tinha um grupo de moças, naquela época estava começando o voleibol feminino, e tinha uma moça que era irmã de um jogador nosso, que comandava aquilo, era uma moça muito, muito dada, muito que organizava tudo, e havia uma mocinha que trabalhava ali perto, ela era funcionária do Ministério da Agricultura, era perto do Sport Clube Brasil, porque o Sport Clube Brasil ficava nos terrenos do Instituto Benjamin Constant, o Instituto dos Cegos.
E a repartição do Ministério da Agricultura ficava do lado ali. E aquela mocinha estava jogando, então eu morava no Esporte Clube Brasil, né? Comecei namorando ela. E ali foi a única namorada que eu tive. Ficou casado? Eu fiquei casado 57 anos. Não, 57, é 54. De 34 a 90. 34 a 90. Teve um filho? Hein? Só um filho. Tem um filho e tem um neto. Meu filho deixou, ele era jogador de futebol também. Jogou, como eu disse, na Espanha, jogou no Botafogo, jogou no Vasco, jogou na Espanha, no Betis de Sevilha, e depois minha mulher não quis. Quando ele veio de férias, no ano que ele passou lá, a minha mulher não quis que ele voltasse. Ele estava estudando advocacia. Ele tinha trancado a matrícula. E ela disse, não, era filho único, que ele não tinha que voltar, tinha que viver em casa, que tinha que se formar. Ele aí se formou em advocacia. Wilson Faria Moreira. Ele jogou no Botafogo, jogou no Vasco, coisa. Ele hoje é advogado e é inspetor de uma companhia francesa. Ele está em Paris. Ele vem dia 13, ele deve voltar. Já está lá uns 10 dias. Ele é inspetor aqui pela América Central, América do Norte e América do Sul. Ele faz isso. Mas você, Zezé, incentivou que seu filho seguisse o futebol? Eu não incentivei. Eu não fazia assim, não insistia com ele para jogar, não. Era o desejo dele que jogasse. Porque ele jogou no Botafogo, ele jogou no Vasco, depois foi vendido para a Espanha. Mas ele não era muito entusiasmado com o futebol, não. Se não continuado. Eu, por exemplo, tive tudo para não ser, né? Mas fui. E como é que você continuou no futebol? Depois desses... Olha, eu continuei no futebol porque, como eu disse, eu tirei o meu curso, né? Depois de ser treinador do Botafogo, o Botafogo ganhou logo um campeonato, não era campeão há 14 anos, eu dei sorte, fui para o Fluminense, porque o senhor Carlito Rocha, ele era um botafoguense, era muito amigo nosso, era um companheiro que a gente tinha, né? Eu tive com ele em 49, foi em 1949, o Botafogo foi campeão em 48, 49, nós íamos nos concentrar e ele perguntou, por que você não leva fulano? Era um jogador que eu não me lembro o nome também, para concentração. Nós nos concentrávamos lá nas paineiras, lá em cima, perto do Pão de Açúcar, não, perto do Corcovado. E eu disse, não, ele não vai porque ele não vai jogar. Eu disse, mas ele não vai jogar por quê? Você não vai botar ele para jogar? Eu disse, não vai não. Disse, mas leva ele. Eu disse, não leva não. Disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você bota mais um, leva ele. Eu disse, não, faz o seguinte, leva o senhor. E fui-me embora, nunca mais voltei. Mas nós ficamos amigos, não deixamos de falar um com o outro, nem nada, não. O senhor Carlito era um botafoguense muito doente. Ele tinha lá suas simpatias, mas simpatia não faz a gente botar ninguém no time, né? E aí você foi pro Fluminense? Aí o Fluminense... Não, eu passei o ano de 49 sem trabalhar. E eu fiquei vendo o campeonato de 50, do Campeonato do Mundo de 50, eu fiquei sem trabalhar. Fiquei vendo o campeonato. Quando foi 51, o Fluminense me convidou e eu fui trabalhar lá. O Fluminense foi campeão. Eu fiquei lá até 54, 55 eu voltei ao Botafogo. Fiquei 55 no Botafogo, 56. Aí começou um fato interessantíssimo, porque eu fui treinador da seleção brasileira, eu entrei em 52. Porque 50 nós tínhamos perdido aqui a Copa do Mundo para os uruguaios. E sabe, o brasileiro... o brasileiro é um apaixonado, né? O brasileiro é até... eu às vezes fico pensando, fica até ridículo. Porque nós somos mascarados que somos os maiores do mundo, né? E futebol não tem esse negócio maior do mundo. É aquele que não perde, né?
Então, nós não temos o direito de achar que nós somos os maiores do mundo. Nós podemos ser igual aos maiores do mundo. Mas melhor do que os outros, ninguém pode dizer que futebol não há isso. Não há times invencíveis. E eu fiquei aí, com o Flávio, a Copa do Mundo 50, o Flávio era o treinador e perdeu aqui no Brasil. Eles me chamaram e me colocaram foi até o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era aqui de São Paulo, né? Me convidou e eu fui. E eu dei uma sorte muito grande, porque eu mudei todo o time de 50 eu tirei. Eu só levei do time de 50, me parece que o Ademir e o Eli do Amparo, que jogaram na seleção de 50. Mas acho que não. E o Bigode também. E aconteceu aquilo, né? Sabe, a gente tinha uma mágoa, o brasileiro tem esse detalhe, tinha uma mágoa terrível do Uruguai, porque nos ganhou aqui dentro do Brasil. E começaram a dizer, inventaram aí aquele centenário uruguaio, que eu não me lembro o nome, que humilhou... Varela. Não, Obdúlio Varela. Obdúlio Varela humilhou o Bigode, deu um tapa na cara do Bigode, criaram uma série de coisas que não era verdade, não foi verdade, não. Então havia uma mágoa muito grande. E quando nós estreamos no Pan-Americano, lá no Chile, nós jogamos contra o Peru. E o Peru tinha um time bom, era um time seguro, bom. E nós empatamos de 0-0. Foi uma desgraça. Me queimaram aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, me queimaram como Judas. Eu fiz uma reforma geral na seleção brasileira, eu não levei o Danilo, eu não levei o Augusto, eu não levei o Barbosa, eu não levei o Zizinho, eu não levei o Jair, e, enfim, uma série de jogadores que eu não levei e substituí. Djalma Santos, levei aqui, era da Portuguesa, o Brandãozinho, era o Julinho, era, quem mais? Tinha o... Newton Santos. Não, o Newton Santos era lá do Rio, estou dizendo aqui de São Paulo. São Paulo eu levei o Castilho, levei o Pinheiro do Rio, levei o Newton Santos, o Didi, tinha o meia-direita, não me lembro quem era o Didi. Tinha os Pinga também jogou o Paraná, acho que era o Paraná, não era o Paraná, não era o Paraná. O extremo esquerdo era o Rodrigues. E de centroavante foi se não me engano, não me lembro bem, Ademir. E nós ganhamos. Demos sorte que depois não perdemos ponto nenhum, ganhamos de todos. E a história foi essa. É que quando jogamos com os uruguaios, havia uma expectativa fantástica aqui no Brasil desse jogo, que era o jogo da forra, não? Nós não queríamos saber se podia ganhar ou não, o que nós queríamos tínhamos que ganhar, e ganhamos de 4-2. Aí foi uma festa nesse Brasil que não parecia mais. E como nós ganhamos o Pan-Americano, na chegada aí o presidente Getúlio Vargas me deu uma medalha de ouro. Eu tinha sido queimado como Judas, hein? A Associação de Cronistas Desportivos me deu uma medalha de ouro. E a Assembleia Legislativa do Rio me deu o título de cidadão carioca. Como é que o senhor vê essa coisa tão típica do futebol? Não é um dia herói, no outro dia vilão, para ser de novo herói? Até hoje é assim, meu filho. Eu vou explicar uma coisa a você. Qual foi o primeiro treinador que dirigiu uma seleção brasileira que foi campeão do mundo? Quem foi? Fiola. O Fiola nunca tinha sido treinador de futebol. Foi consagrado e depois foi treinador. Até aqui no São Paulo, acho que ele chegou a ser treinador, não foi? Eu acho que foi. E em 1962, o Fiola adoeceu. Quem foi o treinador da seleção? Foi o Aimoré, meu irmão. Ganhou, hein?
Então, como ganhou 2 anos seguidos, o Brasil tinha que ganhar toda a vida. Não podia perder nunca mais. Então, acontece que em 66 voltou o Fiola, porque o Fiola não dirigiu 62 porque estava doente. Foi porque estava doente. Então, o Fiola dirigiu a seleção brasileira perdeu o campeonato, não ganhou na Inglaterra. Tinha o Rivelino, que era um jogador extraordinário, tinha o Gerson, que era um extraordinário jogador, tinha o Jairzinho, e tinha outros jogadores que foram tricampeões em 70. E o Fiola me disseram até que a casa dele aqui em São Paulo, ele parece que já era viúvo, né? Me parece. E que quiseram até invadir a casa dele aqui para bater nele. Foi campeão em 58, foi o primeiro que ganhou o campeonato. Veja que futebol é isso. Futebol é isso. É paixão. Eu não disse a vocês que nós somos tarados. Nós queremos que, quando joga uma seleção brasileira, tem que ganhar. Tá? Por quê? Você já viu em alguma parte do mundo, um time, uma torcida, torcedores gritarem olé? Eu acho que isso olé é só na Espanha, quando o toreador faz assim e o touro passa, né? Dá olé. Aqui no Brasil é quando... Agora mesmo estava vendo aí o jogo do São Paulo, que está com 10 e o outro adversário está com 11. E começaram a passar a bola, que estavam ganhando, e o público gritava olé, olé, ninguém quer saber. Aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Zé Moreira, você foi o treinador da Copa de 54. Sim, de 54. Mas 54 não houve nada. Porque a gente não... Eu, por exemplo, eu nunca vim a público assim dizer que a razão foi essa ou a razão foi aquela. Mas eu nunca tinha ido à Europa. Eu nunca tinha ido à Europa. Nós ficamos num lugar, numa concentração extraordinária, num lugar que tinha 3 campos de futebol. Era uma escola que não tinha, de educação física, que não tinha sido inaugurada na Suíça. Era numa cidade chamada Bienne. Essa concentração ficava, como no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, do Corcovado para a cidade. Ela ficava lá em cima e a cidade ficava cá embaixo. Os jogadores não tinham nem telefone. Eu brinquei com o Bauer aqui, eu brinquei com ele, sobre o caso dele. Porque o Bauer tinha se casado e a senhora dele estava esperando criança. E o Bauer estava nesse lugar, nessa concentração, e não podia saber se a criança tinha nascido ou não. Então eu tive que pedir a um jornalista, eu não sei se foi o Canor Simões Coelho, que era muito chegado lá, eu não sei bem. Eu sei que teve que levar o Bauer desta cidade de Bienne para uma outra cidade para poder falar no telefone, para saber se o filho dele tinha nascido. Eu brinquei com ele nessa festa aí de São Paulo. Eu brinquei com ele. Lembrei esse detalhe. Falei com ele. E, por sinal, parece que a criança tinha nascido. Era uma filha, uma menina, parece. Então, você vê, a gente vai. Brasileiro é um homem que fica de um sentimento familiar muito grande. Não pode viver longe da família, dos filhos, da mulher. Os jogadores naquele lugar ali, eu levava. Tem casos que a gente fica sem saber. Eu tenho uns jornalistas, por exemplo, que eu não falo com eles, não. Quer dizer, mas nunca quis agredir, criar problema, não. Eu não fui. Eu levei um dia os jogadores, eu estava aborrecido também, né? Queria falar para casa, não podia. Então eu nós mandamos alugar um ônibus e fomos a uma cidade próxima para poder os jogadores andarem, comprarem coisa, porque Bienne era uma cidade pequena, não tinha... Então, fomos lá, fomos de ônibus. E eu tenho comigo guardado até hoje a causa da minha contrariedade, que vi uma novidade, não sei se era uma faca punhal ou um canivete,
que a gente fazia assim, a lâmina fazia, tchip, né? Aparecia. E foram alguns jornalistas conosco para ver o jogador, o que fazia, o que não fazia, o que comprava, o que não comprava. E quando nós estávamos esperando os últimos que chegaram para voltar para a Bienne, tinha um grupo de 4 ou 5 jornalistas que estavam juntos, e eu cheguei e brinquei com um jornalista, meu amigo. Brinquei com ele e a filha assim, tchac, com a faca, né? E disse, isso aqui é para aquele, eu comprei que é para pegar aquele que falar mal de mim. Você sabe que no dia seguinte, quando nós chegamos no Brasil, foram 2 páginas no jornal, na revista que eles escreveram. Mas falou coisa, que eu ameacei os jornalistas, que eu fiz aquilo de brincadeira, com intimidade com esse companheiro, com esse rapaz. São coisas que a gente não esquece nunca. A tua carreira depois teve outras passagens internacionais como treinador. Você foi treinar time de fora? Não, eu treinei, por exemplo, eu tenho 2 fatos na minha vida de treinador que os clubes não foram campeões. Mas o objetivo foi conseguido. O primeiro foi, eu acho que foi em Portugal. Eu fui convidado para treinar uma equipe em Portugal que se chama Belenenses, uma equipe de primeira divisão. Eu estive vendo aí, ainda continua na primeira divisão. Essa equipe sofria uma agonia tremenda, porque nunca conseguia chegar em em antepenúltimo do campeonato. Estava sempre sujeito a disputar para descer para a segunda divisão. Não. E quando eu cheguei lá, que eu fui me reunir com o presidente me disse, olha, senhor Moreira, nós queremos ver se o senhor consegue fazer uma coisa. Não deixar ver aquela agonia de nós estarmos para descermos para a segunda divisão. E eu dei tanta sorte lá que o Belenenses, que não tinha equipe de primeira categoria, chegou em 4º ou 5º lugar, quase que disputou aquelas divisões europeias lá, aqueles campeonatos europeus que existem, de vencedor disso, vencedor daquilo, que era até 3º ou 4º lugar. Chegou em 5º. Isso foi em que ano? Deve ser 1960 e poucos. Eu não guardo muito essas coisas, não. Eu tinha aqui até um papel que há muito tempo me pediram isso. Não, esse aqui foram campeonatos do mundo. Eu não tenho aqui, não. No São Paulo Futebol Clube, como é que foi a sua vinda para o São Paulo? Olha, eu vou lhe dizer sinceramente, eu não me lembro como foi a minha vinda para o São Paulo. Eu sei que eu vim para aqui trabalhar no São Paulo. Era o Dr. Laudo Natel, eu me entendi com ele, era o presidente. Me entendi com ele, eu tive uma sorte muito grande no São Paulo. O time jogou bem, ganhou bem. Teve o Toninho, que tinha vindo do Santos, que não era um astro, mas fazia gols, né? Ele foi o recordista de gols, se não me engano. Comigo se deu um fato muito engraçado também em futebol. Quase todas as equipes que eu dirigi, os centroavantes foram artilheiros do campeonato. Eu dirigi o Corinthians aqui em São Paulo, também em 1960 e poucos, não sei. Estava estreando o Rivellino. O Rivellino estava começando a jogar no... Era um jogador extraordinário. E tinha um centroavante chamado Flávio. E o Flávio, de vez em quando, levava um susto, porque ficava sozinho na frente do goleiro. Era o Rivellino que lá passava tão bem a bola, que às vezes o Flávio levava um susto. E foi o recordista de gol, embora o Corinthians não tivesse sido campeão de São Paulo naquele ano. Nós tivemos uma falta de sorte muito grande, porque perdemos um jogo que não devíamos ter perdido. Naquela época não havia substituição, e o lateral esquerdo do Corinthians machucou-se, contundiu-se, não pôde jogar, e o Rivellino é que teve que ficar no lugar dele. O Rivellino até fez um pênalti. Eu estava para falar para o Rivellino, para lembrar isso a ele,
Nós perdemos o jogo de 3-1 e esse jogo nos tirou do campeonato paulista aquele ano. Mas o São Paulo, a campanha foi vitoriosa. O São Paulo estava há tempo sem ganhar o título. Me parece que sim. Me parece que eram 14 anos, né? Se eu não me engano. 14 anos, sim. Era muita cobrança por parte da torcida, diretoria? No São Paulo que eu tivesse, não. Porque o São Paulo, depois que eu vim para aqui, o São Paulo ganhou quase todas as partidas. Antes da vitória do campeonato, não é? Mas no Corinthians, assim, eu só lastimei naquele ano do Corinthians, o Corinthians não ter sido campeão por causa do Dr. Vadielo, o presidente do clube. Era um homem extraordinário. Esse homem fazia tudo o que era possível para o Corinthians ganhar um campeonato, que não era também campeão há muito tempo. Eu lastimei muito. No ano seguinte eu tive que sair. Mas eu nunca fui de esquentar lugar em clube, não. Porque a gente, quando ganha um campeonato, por exemplo, o Fluminense ganhou em 51, quando eu fui para lá, o Botafogo, quando eu fui em 48. Depois eu não fiquei no Botafogo, eu não fiquei no Fluminense. Depois eu fui treinar no Uruguai. O Uruguai foi campeão, eu não fiquei lá. Voltei outro ano, foi campeão, eu não saí no ano seguinte. Eu fui campeão pelo Cruzeiro aí, no Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro foi campeão também da Libertadores da América. E eu saí. Eu não sou de esquentar lugar não, porque eu sei que futebol a gente ganha uma vez. Ganhar 3 é muito difícil, 2 de 3 é muito difícil. Então, quando a gente perde, tem que sair. O treinador é assim. Quando você pensa, Zezé, na campanha do São Paulo, campeão de 70, qual imagem, que lembrança vem à cabeça? Olha, nada. Te juro, sou minha palavra de honra. O São Paulo, eu não tenho do São Paulo nem fotografia. Nem fotografia. Porque eu acho que futebol não tem passado, meu filho. Não tem passado. Nem campeonatos. Não precisa ser dizer muito, não. O clube que ganha, hein? O clube que ganha. No ano seguinte perde, o treinador já sai. Já não merece mais fé. Então eu, por exemplo, era assim. Eu ganhava. Eu saía porque eu sabia que no segundo ano era difícil. Era muito difícil. Eu não sei a minha razão. Eu te digo até hoje. Eu tinha entendimento com o presidente, o Dr. Laudo Natel, e um senhor que tinha um banco perto de onde o Dr. Laudo Natel também tinha o escritório dele. Ele era deputado ou senador. Ele tinha ali numa rua, tem uma praça, tem a rua, onde tem a rua, a avenida, como é que se chama aquela avenida que corta toda, começa uma rua que tem, essa vez que eu vim aqui, eu fiquei num hotel que eu gosto dali, estive concentrado ali, eu trazia os times do Rio e ficava concentrado ali. O hotel que tem ali como é que se chama aquela avenida ali? É no centro de São Paulo? No centro de São Paulo, Ela corta... Ah, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Eu não guardo muito nome de rua, de jogador de futebol. Eu estava para me lembrar aí do time do São Paulo. Eu me lembro do Furlan, eu me lembro do Dias, eu me lembro do Poia. Foi preciso até o rapaz aí me lembrar o nome do Poi, que o Poi também era o goleiro. Jurandir. E o extrema-direita que eu não consegui descobrir o extrema-direita do São Paulo, que eu trouxe do Juvenil. Era o Paulo, que era o lateral esquerdo, que veio do Juvenil, e o extrema-direita, que eu não me lembro. E o Terto, que eu também não me lembrava. Quem me disse foi um colega de vocês aí, que me disse que era o Terto. Quis me lembrar do time do São Paulo. Era o Poi, o Jurandir, o Dias, era o Furlan, o médio volante eu não sei quem é, não me lembro quem era ele. E o lateral esquerdo era o Paulo, esse menino que era juvenil. José Moreira, você mora onde hoje? Eu moro no Rio. Com quem? Eu moro sozinho. Minha senhora faleceu em 90. Eu moro sozinho, na Avenida Atlântica. Foi um sonho. Eu tive 2 sonhos na minha vida.
todos dois eu consegui realizar. Um foi ser jogador de futebol. E o outro foi morar na Avenida Atlântica. Eu, quando namorava minha mulher, depois ficamos noivos, a gente ia para o cinema em Copacabana, e ela morava na Praia Vermelha e eu também. A gente vinha para o cinema em Copacabana e ficava passeando na Avenida Atlântica e ficava admirando. Naquela época não eram edifícios, eram casas, né? Então a gente falava, disse que vontade, que deve ser maravilhoso morar aqui. E acabou morando. E eu tive tanta sorte na minha vida que eu fui para o Fluminense e lá conheci um dirigente, Benício Ferreira Filho. Esse dirigente era dono de um banco e estava fazendo uma construção, um edifício, construindo um edifício. Ele fazia essas construções, eram financiadas pela Caixa Econômica. E ele, então, eu conheci e um dia conversando com ele, eu falei, eu tinha uma vontade de vir lá, morar na Avenida Atlântica. Ele disse assim, olha, eu estou construindo lá, se você quiser eu vou te mostrar um apartamento. E me mostrou o apartamento, eu levei a minha mulher, ela viu e disse, aqui seria uma coisa formidável. E aí compramos. Ele me apresentou na Caixa Econômica e eu entrei com os papéis lá e paguei durante 10 anos ou 15 anos. Paguei o apartamento. Mas, Zé Moreira, o que mais marcou você na sua vida e o que você gostaria de dizer para as gerações futuras do país e do esporte? Olha, eu digo sinceramente, esporte, o único esporte realmente que eu continuo dizendo que eu sou apaixonado e vidrado nele é o futebol, né? A mocidade, eu lembro o seguinte, só o seguinte, que nós no Brasil, no momento, eu que tenho alguns dados do passado do nosso país, que eu, quando garoto, meu pai era assinante do Correio da Manhã, era um jornal que saía no Rio de Janeiro, e meu pai era assinante, e eu lia sempre o jornal e tinha notícia das coisas, né? Porque, falando de política, eu tenho raiva, ódio de política. Apesar de que meu avô foi chefe político, do Nilo Peçanha. Meu avô, na cidade que eu morava, não perdia uma eleição. Nilo Peçanha ganhava sempre ali. E eu tinha raiva de política, não gostava de política, não gosto até hoje. Política, eu não gosto. Às vezes tem amigos políticos. Esse não tem nada, eu sei de ser político não quer dizer nada. Mas política, eu fui sempre contra todos os princípios de política. Não gosto de política. Política, ela é falsa, não ajuda ninguém, explora o país. Sei por quê, porque vocês são de uma geração muito nova, eu sou do passado. Como eu estava dizendo, eu li jornal desde a idade de 13 anos, quando eu comecei a compreender as coisas, de ler jornal, eu li jornal. E o jornal, naquela época, apontava coisas que hoje a gente fica admirado, né? Mas não sabe que já naquela época, há 60 ou 70 anos atrás, votava-se aqui lá no Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, no Senado, uma verba de milhões de contos de réis para botar água no Nordeste. E até hoje a água não chegou no Nordeste, nem o dinheiro apareceu. Eu não sei o que eles fizeram. Já naquela época, imagina hoje, que está vendo aí o que está acontecendo, que é uma camarada dizer que acertou 200 vezes na loteria esportiva ou no quê, né? Negócio Sena. Pô, se para acertar 200 vezes, precisa ter uma sorte fantástica. Não. Aí a gente fica admirado como é que o cara tem o cinismo de vir chegar e dizer que eu vi isso. Então eu fico... politicamente eu votei, por exemplo, eu votei num deputado que eu tenho uma confiança nele extraordinária, porque eu votei porque ele era... Votei no Roberto Campos. Esse é um homem sério. Tem deputados aí que a gente pode confiar. Tem um tal de Dornelles, que é de Minas Gerais. Esse cara é um sujeito sério. Né?
esse que é a favor da pena de morte, não sei o nome dele, Amaral Neto. Amaral Neto. Esse Amaral Neto é um cara que fala francamente e não se mete em curriola, não se mete em coisa. Então, a gente não pode dizer que é o Congresso, né? Pode dizer que tem alguns do Congresso, a maioria, né? Que fazem essas coisas aí que a gente está vendo. Que isso não é de agora, não. Eles não eram nascidos, eu já sabia disso. O Brasil, eu aprendi muita coisa. Eu li muita coisa sobre o Brasil. Muita coisa. Eu me lembro que o meu avô contava, e a minha avó, que quando o Brasil passou de monarquia, não, quando o Brasil aboliu a escravidão, o meu avô era fazendeiro e tinha escravos. Ele morreu com 95 anos em 1920 e poucos. Quer dizer, que ele passou por tudo isso. Ele viu a escravidão, ele tinha fazenda, tinha tudo isso. Ele reuniu os escravos e disse, olha, acabou a escravidão, vocês estão livres. Quem quiser sair, mudar de fazenda ou de trabalhar em outro lugar, pode sair. Agora, os que ficarem aqui tem que ser meieiro. Sabe o que é meieiro? Meieiro, tu planta, colhe, vende, depois divide o dinheiro. Então tem que produzir mais. Ninguém quis ser meieiro. Ninguém quis. Porque tinha que trabalhar mais. Aí eu li outro dia um camarada aí reclamando do Amazonas, que o americano quer tomar conta do Amazonas, que os estrangeiros querem invadir o Amazonas. Aí eu fiquei pensando, o Brasil vai comemorar no ano 2000 500 anos de descoberta. O que foi que se fez pelo Amazonas até hoje? Explica. Alguém leu alguma coisa sobre isso? Não. O americano lá quer saber disso. O americano... Olha, eu sou um homem que analiso muitas coisas. Muito, eu leio muito coisa. O dia que um país tiver a coragem de invadir esse país aqui, o americano arrasa com eles. O americano é amigo do brasileiro. Do Brasil, ele empresta dinheiro para esse país toda vez, porque ele sabe que isso aqui é uma fonte. Isso aqui é um país maravilhoso. Isso aqui é um país que dá tudo. Tem de tudo. Ouro nasce aí na beira dos rios aí. E esses que estão gritando lá no Amazonas, estão gritando que o americano quer tomar conta, é que eles estão com medo que percam a mamata que eles têm lá, né? Porque os garimpeiros trabalham para eles. Aquilo lá é uma fonte. Então eu não gosto de política. Política para mim não tem valor nenhum. Não gosto. Mas o que você diria para os jovens? Não, eu diria justamente isso. Que não seguissem essa escola, porque a escola do Brasil... O Brasil é um país incomparável. Eu viajei o mundo inteiro. Eu nunca vi coisas iguais que tem em outros países. Eu nunca vi coisas como no Brasil. Aqui, olha, estão fazendo aí uma campanha fantástica. E eu duvido que algum de vocês aqui, que alguma pessoa, pode ser que lá no Nordeste tem alguém que peça... Mas no Rio de Janeiro, onde eu vivo há 70 anos, eu nunca vi ninguém morrer de fome. Nunca vi morrer ninguém de fome. De fome ninguém morre nesse país. Você joga um caroço de milho ali, nasce um pé de milho. Você come milho verde. Aqui não é possível isso. Estão fazendo campanha aí. Eu não sei. Tem gente que vai ficar rica aí. Zé Moreira, muito obrigado pela sua entrevista. Muito ok, não tem que agradecer.